hoje a nossa live é sobre por onde começar na harmonização. Então eu sou a doutora Camila Scremin e eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos, né, às minhas lives, que são realmente para informação, para educação, para transformar os conteúdos mais técnicos numa coisa mais tranquila de ser absorvida, de ser interpretada, né? E trazendo assim para vocês o maior número de informações possível, tá? E hoje, então, como eu disse, a gente vai falar sobre como começar na harmonização. E por que isso é importante? Gente, olha, vou dizer para vocês que eu acho que é a pergunta que eu mais recebo, no sentido assim de qual procedimento fazer primeiro, com que idade começar, e de profissionais. Ah, doutora, eu sou biomédico, eu nunca trabalhei com estética, por onde eu deveria começar, qual curso fazer? Então, tanto o profissional quanto o paciente tem essa dúvida muito forte, né? E então eu achei que era um bom tema pra gente conversar, né? Então, assim, o que a gente pensa disso num início, né? Existem vários procedimentos de harmonização, vários, né? Na estética, cosmética. Então, a gente pode imaginar que desde a prescrição de um skincare, uma coisa, não deixa de ser um procedimento cosmético estético. Só que isso é restrito aos médicos dermatologistas ou um farmacêutico, né, que tem essa lida assim com os ativos e tal. Já não é muito a nossa área de atuação ou o que o paciente busca de um profissional que faz procedimentos, né? Então, quando a gente pensa em iniciar, a gente pensa realmente em procedimentos, não em como é que eu vou dizer para vocês? Esse tipo de coisa que eu falei, prescrição de cremes ou indicações de um nutracêutico, por exemplo. Para começar, a gente está falando de começar em procedimento. Então, se a gente for pensar no histórico do embelezamento, né? Se a gente for pensar lá na década de 90, início da década de 90, que isso começou a vir com mais força, essa questão de evitar o envelhecimento, né? A cobrança com a imagem mesmo, o que tinha era ou cirurgias plásticas radicais, né? Ou toxina botulínica, né? E porque a toxina botulínica veio sendo estudada, veio vindo, né? Por muito tempo, com o foco de tratar espasmos musculares, com foco de tratar estrabismo, né? O olho que fica vesgo, e para melhorar isso aí, né? Com foco para tratar espasticidade muscular, que é também uma contração excessiva do músculo. E aí, ao fazer, por exemplo, um espasmo na pálpebra superior, assim, que ficava piscando sem parar, ao fazer uma aplicação de toxina ali, oftalmologistas, que foram os primeiros a usarem no âmbito médico, assim, a toxina, observaram uma melhora das ruguinhas do pé de galinha, né, e das ruguinhas da glabela, do bravo. Então aí que começou as marcas, os laboratórios da época, que tinham 3 principais laboratórios desenvolvendo as toxinas, começaram a pedir liberação para os órgãos reguladores da saúde para tratar com finalidade estética. Então, por exemplo, nem aqui no Brasil é a Anvisa, né? Nos Estados Unidos a FDA. Então, eles tiveram que mudar o foco do medicamento, né? Para pedir realmente essa autorização para finalidade estética. Então, já na década de 90, o procedimento número 1 já começou a ser a toxina, tá? E isso se mantém até hoje, 2021, porque o procedimento de entrada realmente no consultório, no meu consultório, o procedimento número 1 mais pedido, que eu mais faço, é a toxina. Então,
Se você é profissional e quer começar na harmonização, é o procedimento que você precisa dominar, a toxina. Realmente, porque assim, mesmo que você não... Eu vou dar um exemplo de um dentista, tá? Você é um dentista que faz implante, tá? E você não quer fazer os procedimentos cosméticos, mas a toxina te ajuda a melhorar a altura do sorriso, a evitar que o paciente faça um apertamento muito forte, que quebre as próteses do teu implante. E aí é teu primeiro passo para iniciar na harmonização, né? É a entrada desse mundo novo. Aí se você é um profissional, deixa eu pensar, um biomédico, né? Você vai lá, já faz, por exemplo, a parte estética com tecnologias, com aparelhos. O primeiro injetável que você vai aprender, que vai contribuir para os teus tratamentos, é a toxina, né? Não adianta eu saber fazer um preenchimento ou um bioestimulador avançado, um preenchimento de pálpebra superior, que é um preenchimento super avançado, se eu não sei fazer o básico bem feito. Porque 90% dos pacientes vão buscar a toxina. E se você é paciente, essa semana inclusive atendi, eu brinquei que essa semana é a semana das noivas, porque agora que tá começando a liberar, né, as festas, os eventos, tô atendendo muita noiva. Eu atendi uma paciente segunda-feira de 23 anos. Primeiro procedimento dela, o que foi? Toxina. Então é procedimento de entrada. Por quê? Tanto na estética você entra pela toxina, porque é o que vai te dar o efeitual mais visível, quanto se o paciente tem dor, né, excesso de apertamento, se o paciente tem enxaqueca, né, também entra pela toxina, né, o primeiro passo dele nesse mundo é a toxina, né. Então, como eu falei para vocês, que na segunda-feira eu atendi uma paciente de 23 anos, me lembrei agora, semana passada atendi uma de 21, né, e ela tá sentada aqui atrás, porque ela é a minha camera girl. E veja bem, ela tem 21 anos e ela já estava marcando a ruga da glabela. E ela tem indicação de outros procedimentos? Não, gente, ela tem 21 anos. Ela tá toda perfeita, né? Banco de colágeno, tudo em cima, né? Mas ela estava fazendo a quebra na pele com 21 anos. E a gente não precisa ir longe nisso, né? A gente vê muitas pessoas, o excesso de expressão, né, muito expressivas, e agora com o uso da máscara a gente percebe claramente, como eu pelo menos reparo muito mais, né, nessa parte que fica para fora da máscara, como as pessoas fazem essa quebra na pele, e só quem consegue evitar isso é a toxina. Então é o procedimento realmente número 1, né? É a porta de entrada. E a partir do momento que o paciente chega e faz aquela toxina, ele vê um resultado, né, uau, ele abre a cabeça dele, abre o coração para os outros procedimentos. Então, a paciente de segunda-feira, noiva, 23 anos, tá? Fez a toxina. A hora que a gente terminou o atendimento e tal, que ela viu que foi tranquilo e tudo mais, o que ela fez? Ela deixou marcado para fazer o preenchimento de olheiras. Ela se sentiu à vontade de dar o próximo passo, né? Então, é o procedimento porta de entrada e é aquele procedimento que vai te atrair outras coisas para o teu mundo ali. E voltando naquele exemplo que eu dei, por exemplo, de uma pessoa que quer começar, você fazendo a toxina bem feita, você consegue ir mudando o teu foco de atendimento. Então, eu sou um dentista que faço implante, eu consigo ir transferindo o meu atendimento para cada vez mais fazer harmonização até eu ficar só com harmonização, se for esse o seu desejo, né? Então, eu vejo que isso aconteceu comigo. Então, o primeiro curso que eu fiz de toxina na minha vida foi em 2013, tá? E foi toxina com finalidade terapêutica, porque na época eu fazia mestrado de DTM, né, e dor facial. E a gente tinha, não era liberado para dentista aplicação de toxina com finalidade estética, até então,
Dali um pouquinho já foi liberado. E aí a gente aprendeu com finalidade terapêutica e, gente, já me apaixonei na hora por aquilo, porque obviamente eles já ensinaram os pontos estéticos, eu já fiz a aplicação, né, já recebi a aplicação de toxina, já amei o resultado, né, mas pouco a pouco os meus atendimentos, eu fui deixando de atender a parte odontológica, né, ortodontia, até alguns clínicos gerais que eu fazia, para virar totalmente em 2016, virou a chave e eu comecei a fazer só harmonização. Então, fazendo uma toxina bem feita, né? Porque quando você faz, como é um procedimento de recorrência, não tem segredo, né? O paciente volta, tá? Então, e isso é né? Um benefício que a gente não consegue mensurar na vida da pessoa que depende da agenda, né? Tô falando da minha vida, por exemplo, né? Antes eu dependia de uma agenda lotada de pacientes, tá? Eu ficava lá toda torta em cima do paciente, eu tinha dor nas costas, dor no pescoço, dor no ombro, meu Deus do céu, gente. Eu chegava em casa mal-humorada, meu marido, coitado, olha que lute. Eu não tinha filho ainda, mas os cachorros queriam um agradinho e eu sempre tava mal-humorada, tá? Ia dormir morrendo, cansada e tal. Hoje minha vida é outra. Eu não tenho dor nas costas, não tenho dor no ombro, não tenho. Gosto muito mais do que eu faço, né? Tenho prazer no que eu faço. Então o benefício da minha qualidade de vida foi incrível, né? E eu dependo de uma agenda lotada? Sim, claro, todo mundo quer uma agenda lotada. Mas eu tenho muito menos pacientes do que eu tinha da parte odontológica, né? Se você for pensar da parte odontológica falando, porque os procedimentos são mais rentáveis e são mais individualizados, né? Tem muita coisa na odontologia que é um commodity, né? Uma restauração, uma limpeza, né? A aplicação da toxina é muito individual. Eu atendo muito diferente uma aplicação muito diferente um paciente que tem 23 anos, que é uma jovem, que é a primeira vez que aplicou, do que uma paciente de 50 anos, que eu atendi agora há pouquinho, que já aplica há tanto tempo, que a gente já sabe quanto dura, que já é minha paciente faz muitos anos. Então, é muito diferente a maneira que eu vou fazer a dinâmica muscular. Então, a minha dedicação para aquilo é muito maior, mas é prazerosa. Porque não é uma coisa que demanda o meu físico, né? Demanda do meu raciocínio. E isso eleva, né, o procedimento, na minha opinião, né? Além desse benefício na minha vida, né, assim, na minha saúde, na minha qualidade de vida, tem o benefício de quando você faz bem feito, chove o paciente, né? Por quê? Porque você se descola daquele mercado que todo mundo faz igual e você acaba se diferenciando mesmo. Então, os pacientes indicam para outros pacientes, vem paciente de fora, hoje vem uma paciente de fora para eu atender, né? Porque os resultados são superiores, né? E quando o paciente vai dar aquele primeiro passo, que é a aplicação de toxina, ele também vai atrás do profissional que vai dar essa segurança, que vai dar esse conforto. Ele vai pesquisar, gente. A gente não pode se iludir. O paciente pesquisa hoje, ele sabe muito mais do que a gente imagina, né? Então não adianta você chegar e falar para ele, a gente vai fazer aqui, ó, uma toxina, aqui um preenchimento, sem explicar o porquê daquilo, né? O paciente sabe muito mais do que a gente imagina hoje, a informação é muito fácil e talvez não seja nem uma informação tão verdadeira, então a gente também precisa explicar para o paciente o que tem de ciência, o que está baseado na ciência, o que funciona, o que não funciona, tá? E como que você vai dominar, né, a aplicação da toxina? Não tem outro jeito, precisa estudar, tá? E não dá pra ficar imaginando que você vai estudar um mapa, né? Como é que eu vou dizer pra vocês? Que vai pegar lá um mapa, um guia, né? Eu vou colocar um guia aqui no rosto do paciente e transfiro aqui esses pontos e vejo ali na minha tabela quantas unidades. Não é assim, né? Não é assim.
Existem pontos que são mais clássicos, que a gente usa na grande maioria dos pacientes, mas tudo depende da dinâmica muscular, né? E para eu entender a dinâmica muscular, eu preciso estudar anatomia, né? Todos os músculos, onde ele começa, onde ele termina, qual que é o movimento, o que ele faz, qual que é a massa muscular, qual profundidade ele tá. Eu preciso estudar as toxinas que eu uso. Eu uso aqui 3 marcas, né? Eu entendo as particularidades de cada uma delas, como elas funcionam. Eu explico para o meu paciente, olha, se a gente usar essa marca, acontece isso, mas talvez seja mais indicado para você porque você é um paciente alérgico, né? Já demonstrou alergia em alguma aplicação. Olha, se a gente usar essa marca, ela acontece tal coisa, né? Estudar, saber os pormenores daquela toxina que você usa. Não ter segredos naquela questão assim como é que eu faço a equivalência? Como é que eu faço a diluição? Gente, volta e meia eu recebo mensagem me perguntando como é que dilui tal produto. Meu Deus, se você não sabe diluir tal produto, você não pode usar o produto, meu Deus. Primeiro, leia a bula. Ponto 1, né? Segundo, se você tem dúvidas na diluição, você não está apto, né, a usar esse produto, né? Você precisa saber fazer equivalência de dose entre as marcas, né? Precisa saber abordar todas as demandas daquele paciente. Recebi agora há pouco no direct do Instagram uma pessoa perguntando se podia aplicar toxina aqui, ó, nessa região do bulldog. Falei, olha, a gente pode aplicar toxina aonde quiser, na verdade, né? Mas qual é o objetivo que você tem aí? Então, muitas vezes, até minha secretária sempre fala isso, que recebe mensagens de paciente dizendo, eu queria fazer uma toxina aqui na boca, nem usam esse nome, né? Usam marca comercial, queria fazer aqui na boca para dar volume. Então, a gente precisa saber todos os benefícios, as limitações, tudo daquele procedimento para conseguir entregar para o paciente o que ele quer. Você consegue fazer um volume com toxina na boca? Não, mas você consegue fazer versão labial. Será que não é isso que o paciente está se referindo? Então, tudo isso você precisa dominar, tá? E a gente sabe assim que tem muita literatura científica para nos apoiar, né? Então, como eu falei para vocês, lá na década de 90, o primeiro artigo científico que falou da toxina para usos estéticos foi dos Cahooters, né? E eles são ainda médicos oftalmologistas na época que estavam estudando toxina, né? Hoje eles são estudiosos avançadíssimos da toxina na área cosmética, mas não só na área cosmética, também na área de tratamentos, porque a gente sabe que a toxina realmente ela tem essa versatilidade, né? Tanto eu posso usar ela para fins cosméticos, para fins de embelezamento, como eu posso usar ela para tratar várias coisas. Então, por exemplo, um paciente com paralisia facial, é um paciente que tem muito benefício com a toxina, né? E muitas vezes ele precisa de um tratamento associado, ele vai no dentista fazer um tratamento porque ele está com um problema por causa da paralisia facial, diminuiu a salivação, tem cárie e tal. Por que você não pode oferecer para o teu paciente isso, né? Ou ele foi lá, ele está sendo acompanhado por uma equipe de enfermagem, um enfermeiro, porque ele tem limitações de deglutição e tal, mas esteticamente ele está muito prejudicado por causa da paralisia. Por que você não tem esse serviço para oferecer para o seu paciente, né? É uma diferenciação. Você está indo longe do seu concorrente, né? Então, você precisa se diferenciar, né? Então, a gente sabe que tem muita literatura científica mostrando a segurança da toxina, né? Então, a toxina realmente dos produtos que a gente usa para harmonização, é o mais estudado, né? E mostra a segurança dela. Existem casos de alergia? Existem. Existem casos de reação? Existem,
né? Mas tudo isso, como ela é tão estudada, a gente tem o antídoto, vamos dizer assim, né? Para essas reações, e a gente tem como é que é o nome que eles falam? Não sei o que de segurança, mas a gente tem uma segurança muito grande com a toxina. Só que você precisa dominar, porque uma coisa que eu vou dizer para vocês gravarem, que é muito importante. A toxina botulínica, ela não tem reversão, ela é irreversível. Então, se você aplicou no lugar errado, você pode rezar, você pode fazer o que quiser, colocar radiofrequência, o que for, não conserta. O que ela vai consertar é o seguinte: quando começar a passar o efeito dela, vai perder o efeito, tá? Né? Daquela região errada. Agora, até esses dias, as meninas aqui na clínica me perguntaram, que eu estava montando um material, e, doutora, você viu aquela blogueira que ficou com o olho fechado? Acho que é uma americana, que elas me falaram. Eu já tinha visto uma, mas essa foi outra. Eu falei, eu não vi. Elas me mostraram. O que faz agora? Eu falei, olha, gente, o que aconteceu? O ponto, a pessoa que fez o pontinho ali não entendeu direitinho, né? Ou não entendeu, não aplicou, não dominou direitinho a região, o alvo do músculo que ela precisava acertar, tá? E aquele líquido com a toxina dispersou e acertou o abaixador aqui, ó, da pálpebra superior. E aí relaxou esse músculo fechou o olho. E ela falou, nossa, e agora? O que faz para reverter? Radiofrequência? Falei, não tem que esperar a reversão, o organismo eliminar essa toxina. Como foi pouquinho, né? Foi uma dispersão, isso resolve-se rapidamente, rapidamente, porque é nos outros, né? Em torno de um mês e meio. Porque se fosse em mim, que ia ficar com o olho fechado e ficar bem brava, né? Mas, enfim. Mas tem colírios. Gente, os colírios oftalmológicos que ajudam a abrir os olhos, eles devem ser aplicados de 1 em 1 hora e eles ajudam na abertura dos olhos entre 1 e 2 milímetros. Você acha que isso é tratamento? Não é tratamento, né? Então a gente tem que ter ideia de que, ao mesmo tempo que é muito seguro fazer toxina, que ela tem uma segurança muito boa, é nossa obrigação dominar a técnica. Porque se ela não for feita corretamente, a gente prejudica o paciente, né? Porque a toxina é irreversível. Nesse sentido, assim, é ali que eu apliquei, é ali que ela vai funcionar, tá? Então, logicamente, a gente sabe que ela não é irreversível ao longo do tempo, porque ela vai passando o resultado dela, né? E ela deve ser reaplicada. Mas uma vez feita ali, é ali que ela vai funcionar. Então, você precisa saber onde fazer, tá? E para o paciente, isso também é super importante. Por quê? Porque você acha que eu, paciente, vou fazer num lugar onde eu não sinto confiança, onde eu sei que o meu profissional não estuda, não se dedica? Não! O paciente sabe muito mais do que a gente imagina. O paciente procura, o paciente olha a rede social, o paciente vai no buscador lá e pesquisa sobre o procedimento, né? Então, não se comporte, você profissional, não se comporte como um paciente. Tem alguma coisa errada se comportar como paciente? Sendo paciente, não. Mas você não pode procurar soluções para o seu problema, soluções para o seu estudo, para o seu conhecimento no buscador tradicional. Você tem que ir lá em artigo científico, PubMed, Cielo, né? Buscar onde tem qualidade de informação no sentido de confiabilidade, né? Se você quer começar hoje na harmonização, você já começa com o pé direito, com conhecimento baseado em ciência, né? Então, é a mesma coisa assim, você vai, você está, sei lá, sofrendo um processo. Você não vai buscar um advogado pela beleza do escritório dele. Você vai tentar pegar uma indicação, alguém que já a pessoa me ajudou.
né? Você não vai na padaria comprar um pão de queijo porque a padaria é bonita ou porque a padaria... Você vai porque o pão de queijo é gostoso, né? Porque você já comeu lá uma vez e gostou, então você vai voltar. Ou porque alguém falou, vá lá naquela padaria que é bom, né? Agora, a padaria não pegou o pão de queijo do, sei lá, do mercado para assar. Eles têm uma receita, eles estudaram, desenvolveram aquela receita, eles têm um estudo daquilo, né? Então, é muito importante que a gente seja detentor do nosso conhecimento, né? O conhecimento é algo que ninguém vai tirar da gente. Então, você ter certeza, segurança, né? Eu sei o que vai acontecer aqui. Por exemplo, me lembrei de novo de uma noiva, de uma que atendi ontem. Ela tem o olho um pouquinho mais fechadinho, tá? Mais pesadinho. E aí eu fiz a toxina para arquear a sobrancelha dela. E existem várias maneiras de arquear a sobrancelha, várias, tá? E aí eu usei uma técnica lá e eu falei, olha, não se assuste porque vai subir bem tua sobrancelha, tá? E no seu retorno a gente vai travar ela mais alta, tá bom? Mas durante esse período onde a sua toxina está pegando, pode ser que você sinta que uma tá um pouquinho mais alta que a outra, tá? Mas é bem pouquinho, ninguém vai olhar na rua e falar isso pra você. Pode ser que você sinta que elas estão um pouquinho assimétricas, pode ser que uma suba um pouco mais que a outra, tá? Não se assuste. Quando eu falo isso pra paciente, sabe quanto que eu vou ter intercorrência? Quanto que ela vai me ligar pra dizer, minha sobrancelha tá muito alta? Não vai, porque eu já falei tudo isso pra ela antes, porque eu domino a técnica e eu sei o que vai acontecer. Eu sei que os pontos que eu fiz vão provocar X, Y e Z, né? Então, eu já dominei aquilo. Eu já falei pra minha paciente já ficou segura, né? E deu tudo certo, entendeu? Não preciso me preocupar com ela. Será que... Não, porque eu tenho total certeza do que vai acontecer ali, né? Então é diferente quando a gente quer dar o primeiro passo e ficar... Você tem que dar o primeiro passo correto, né? Você tem que ir com a chave certa para abrir aquela porta. Não vai ficar dando primeiros passos sem sair do lugar, na verdade. Porque você só dá um passo adiante quando você está indo na direção certa. Quando você fica dando passos aleatórios, você está perdendo tempo, né? Então a gente sabe, como eu falei para vocês, né, do apoio da ciência em relação à toxina, né, como ela realmente estuda isso, tem uma segurança nisso, mostra estudos anatômicos, de feixes musculares, fibras musculares, como a toxina é versátil, como a gente descobriu recentemente, os estudiosos descobriram com pouco tempo que existem fatores, não é fatores que eu quero dizer, componentes musculares nas glândulas sebáceas, na parede dos vasos sanguíneos. Então, tudo onde tem músculo, a toxina pode atuar. Então, quando a gente está falando de uma glândula sebácea, por exemplo, né, que vai soltar sebo na pele, deixar a pele mais oleosa, se ela tem componente muscular, a toxina pode atuar. E você pode trazer isso para o seu paciente, né? Às vezes você está lá tentando 1000 coisas no seu paciente acneico. Por que não tentar uma toxina para diminuir a oleosidade dele, se for esta a causa da acne dele? Entendeu? Então a gente tem muito anteparo, né, na ciência. Não sei se o anteparo ficou bom, mas a gente tem muito apoio da ciência. Na sequência, a gente consegue muito uso para toxina, tá? A gente consegue diminuir rosácea, tratar a oleosidade, melhorar a qualidade da pele, né? Porque tudo onde tem componente muscular, a toxina pode atuar, né? Então, gente, dominar a toxina, e eu falo dominar assim, de fio a pavio. Eu não tô falando para você dominar a aplicação
de testa, ruga de bravo e os olhos, né? Isso você é mais um, apesar de que se você fizer bem feito, você não é mais um, mas eu tô falando você dominar a toxina, tudo, tá? Toda a parte, todos os terços faciais, pescoço, dor, DTM, apertamento, tudo onde você pode atuar, você precisa dominar. Você vai trazer benefícios para o seu paciente incríveis, né? E então, assim, realmente vale a pena. É o primeiro passo da harmonização e a gente pensa, é só fazer uma toxina ali. Mas é muito mais que isso. Além de ser a mudança na autoestima do paciente, é um procedimento desafiador, porque depende da dinâmica muscular de cada paciente, depende de uma análise facial, né? Então, eu tenho muitas funcionárias aqui, e elas brincam entre si sobre as rugas, né? Afinal de contas, a gente trabalha com isso, todo mundo percebe. E aí, uma fica, porque você tem um valo na testa, faz toxina e resolve, entendeu? Passa aquilo, a pessoa fica muito mais confiante, né? Muda a autoestima realmente, né? Porque eu tenho uma ruga de brava muito forte. Porque eu quero subir minha sobrancelha, né? Agora uma das minhas recepcionistas, a gente subiu a sobrancelha. Então tá com um olhar bem mais aberto, bem mais bonito. Então a gente tem a dominância assim de tudo aquilo que pode acontecer com a toxina e todos os benefícios que você pode entregar para os seus pacientes. É realmente incrível, né? Vale a pena. Então, e como que você vai dominar isso tudo? Estudando. Não tem outro jeito, né? Para você conseguir se sentir seguro de entregar realmente resultados superiores, entregar a melhor harmonização para o teu paciente, você precisa estudar. Não tem outro segredo. Eu gostaria de que tivesse, mas não tem. E você tem que tornar essa jornada prazerosa e ir buscar conhecimento de quem tem, né? Porque não adianta também ir fazer aqueles cursinhos que não ficam guardando os segredos. Não é isso que vai te levar a conseguir resultados melhores, né? Então, eu sei que agora você está pensando aí, meu Deus, mas como é que eu vou dominar tudo? Mas acho que eu vou fazer só o básico. Gente, vamos fazer uma live amanhã, então? Uma live sobre, já sei o básico, o que mais que eu preciso saber, né? Por que eu preciso saber mais? Vamos fazer uma live amanhã. Dá tempo de fazer amanhã às 11, Aline? Então, amanhã às 11, uma live sobre isso, tá? Pra você que tá pensando, mas eu já sei fazer toxina, o que eu tenho que fazer de diferente? É pra você que tá duvidando do que eu tô falando, tá? Vamos falar sobre isso amanhã. E aí você vai sentir a segurança e o prazer que eu tenho em trabalhar com isso, né? Assim, é um barato, gente. É uma diversão, entendeu? Porque funciona, porque fica bonito, porque a paciente fica satisfeita, porque o ego da gente fica inflado, porque há uma gratidão envolvida ali em tudo aquilo. Eu sou grata às pacientes porque eu faço o que eu gosto, elas me permitem, elas são gratas a mim porque mudou a autoestima delas. Então, gente, é um barato. Eu tenho certeza que vocês querem sentir isso que eu sinto, né? Tá todo mundo cansado de ficar torto aí em cima do paciente, ou de ficar dando murro em ponta de faca, lutando sem sair do lugar, né? Ou então começando na harmonização, mas tendo resultado meia boca e será que é isso pra mim? Então vamos falar sobre isso amanhã, né? O que eu preciso, tudo que eu preciso dominar, né? E como eu disse aqui, muitas vezes para dominar a toxina a gente precisa estudar. Então estudar e individualizar os casos. Então eu vou fazer uma aula, um aulão gratuito, tá? Uma masterclass, que é o mais bonito para aulão, né? Uma masterclass. No dia 2 de setembro, então semana que vem, daqui uma semaninha, quinta-feira às 8 da noite, para que você possa ter tempo de assistir. Eu sei que esses horários das 11 às vezes são meio corridos, então às 8 da noite, tá? 100% online, 100% gratuita, então não precisa se preocupar. Só que é uma aula fechada,
tá? E nessa aula vocês vão aprender como fazer a melhor aplicação de toxina baseada na análise facial. Quando eu falo para vocês que tem que individualizar, tem que analisar cada paciente, é isso que eu vou ensinar, tá? E para você se inscrever, você precisa entrar no link que está na minha bio do Instagram, tá? Mas para você que está assistindo em outra rede social, o link é www.melhorhof.com.br/inscrever. Melhorhof. Então vou falar de novo, porque eu falei errado. www.amelhorhof.com.br/inscrever. Para você que está assistindo em outra rede, tem que entrar nesse link. Para você que está no Instagram, ou vai lá no meu Instagram, @doutora-camila-scremin, e se inscreve. O link está lá na minha bio, tá? É uma aula fechada, então só quem tiver no grupo do WhatsApp ali, que entra nesse link, vai receber o convite para aula, porque não dá para fazer uma aula dessa num ao vivo assim, né? A gente vai fazer uma aula fechada, então precisa ter o link, tá? E eu vou tentar explicar para vocês, desenhar para vocês, né, com o paciente, como que é o meu raciocínio, como que é essa aplicação de toxina baseada na análise facial. Por que os meus resultados são melhores do que dos outros, né? Por que os pacientes voltam e ficam felizes e falam, não, melhor que eu já fiz na vida, né? Explicar realmente isso pra vocês. E amanhã, então, a gente fica combinado às 11 da manhã, já sem toxina. Por que eu tenho que me aprofundar mais? Por que eu tenho que saber mais? O que mais que eu tenho que dominar? Por que eu devo ir além, tá? Então amanhã, às 11 da manhã, eu espero vocês. E também espero todos na minha Masterclass, dia 2 de setembro, daqui uma semaninha. Se inscrevam lá, tá bom? Beijos, até!